no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. Sabemos que o sábado era o último dia da semana e o primeiro dia da semana era domingo. Por que o evangelista não diz domingo? Porque o calendário utilizado ainda não tinha esta palavra. Estamos numa parte da antiguidade. Essa palavra domingo, com esse sentido, surgiria mais tarde. É apenas uma questão da palavra, por isso, no primeiro dia da semana. Estou dizendo isso também porque nós temos ouvido por aí, falsamente, vou sendo logo claro, que o domingo foi uma invenção do imperador Constantino, ou uma criação da Igreja Católica Romana. Ouvimos isto muitas vezes. Não é verdade. O primeiro dia da semana, ou domingo, é um fato histórico. O evento da morte e ressurreição de Jesus Cristo se dá na sexta, sábado e primeiro dia da semana, ou domingo. A partir, então, da ressurreição de Jesus, os cristãos se reunindo, decidiram que fariam as suas reuniões no primeiro dia da semana. Porque foi no primeiro dia da semana que o evento chamado Cristo se completou com a sua ressurreição. Imaginem o evento Jesus Cristo terminando na morte dele. Não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. E por esta razão, os primeiros cristãos decidiram que o seu dia de culto não seria o último, mas seria o primeiro dia da semana. Temos evidências disto em outras partes da Bíblia e vou mencionar duas. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. É o sonho de todo pregador. Não ter hora para parar. Brincadeiras à parte, Atos capítulo 20, verso 7, portanto, 6 ou 10 anos depois da ressurreição de Jesus, quando se dá esse fato aqui, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá junto, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E vá juntando, vou reler. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, ou possibilidade, diríamos nós, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Ou seja, na igreja, façam um lugar lá que vão recolhendo aos poucos e colocando aí. Quando eu for, Paulo for, eu vou lá e pego, que era para levar para os irmãos em Jerusalém. Quando os cristãos, então, se reúnem no domingo, eles criam uma identidade própria de cristãos, distinguindo-se dos judeus. Lembram-se que Jesus era judeu, os apóstolos todos eram judeus, que o evangelho começou a ser pregado em Israel ou Judeia, e que os cristãos, mesmo quando pregavam, eram confundidos com judeus, como uma seita judaica. O domingo, ou o primeiro dia da semana, foi uma forma
que os cristãos fizeram, não só para homenagear a ressurreição, que dava sentido às suas vidas, bem como demarcar a diferença entre judaísmo e cristianismo. Com relação à afirmativa inicial, que eu chamei de falsa, de que o domingo foi invenção de Constantino e ou da Igreja Católica, vamos nos lembrar do seguinte: século I, surge a Igreja Cristã. Século II, ela prossegue em meio a dificuldades e perseguições, mas avança pelo mundo. E século III, ela é uma das grandes forças institucionais informais no Império Romano. É algo absolutamente impressionante. Como 12 foram se multiplicando, na expressão bíblica, alvoroçando o mundo, e ao tempo do início do terceiro século, já era uma força vital no império, mediante a pregação e a vida, porque são dois elementos que devem estar juntos. O que é que fez Constantino? Como é que eu ganho a simpatia desses cristãos? Esses cristãos tinham uma dificuldade, porque o domingo era dia de trabalho. Não havia um dia separado chamado domingo. Eu estive há muitos anos na China e me impressionei com essa realidade, em que o domingo tem aula, trabalho, muito normal isso. Era essa a realidade do Império Romano. As pessoas trabalhavam de domingo a domingo, não tinham dia de descanso. Embora houvesse muitos feriados, como em todos os lugares do mundo. Então, Constantino, um político muito hábil, diz: como é que eu vou ganhar a simpatia dos cristãos? Então, ele declarou o primeiro dia da semana como dia Dominos, dia do Senhor, ou domingo, e baixou um decreto. No dia do domingo, ou no dia do Senhor, ninguém vai trabalhar. Isso ele fez e os cristãos aderiram em massa a Constantino. Essa história política é comum em todas as gerações e nações. Ele entendeu que era uma oportunidade para ele alcançar a simpatia dos cristãos. Mas não foi ele que inventou o domingo. Já era a prática dos cristãos desde logo depois da ressurreição de Jesus, que sempre cultuaram, separaram para não trabalhar e para adorar, não em templos porque não havia, mas em casas, a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Para não ficar mal também com os não cristãos, ou diríamos nós, pagãos, ele colocou um nome que podia ser algo que os cristãos entendiam que era Senhor, era Jesus Cristo, mas os pagãos, Senhor, entendiam que era o sol. Então ele fez um decreto que agradou a gregos e baianos, ou melhor, a cristãos e pagãos. Como fazem os políticos em todas as épocas. São políticos. Precisam da aprovação das pessoas e do povo, vão fazer aquilo que acham que o povo vai gostar de ouvir. Isso é mais antigo do que a roda, talvez. Então, o domingo, portanto, não é uma invenção católica romana, que nem teve nada a ver com isso, nesse caso particular, ou do imperador. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque a gente ouve isso. E uma mentira, muitas vezes repetida, ou nos confunde, ou nos leva a mudar de ideia. Não há procedência, portanto, nesta afirmativa a respeito da criação do domingo. É algo que surgiu naturalmente, sem nenhum decreto, sem nenhuma força política, foi surgindo, e Constantino disse: bem,
já que eles adoram o Cristo na percepção dele no domingo, vamos dizer que esse é um dia que eles podem fazer isso livremente, porque já era uma força de trabalho significativa no Império Romano, uma força social de grande presença. Também estou dizendo isto porque o domingo é, de um lado, uma continuidade com a prática dos judeus, mas é também uma ruptura. É uma continuidade porque entendemos que devemos dedicar esse dia ao descanso. Mas é uma ruptura no sentido de que nós não guardamos o domingo como os judeus guardavam o sábado. E vocês sabem que boa parte dos problemas de Jesus foi por causa do sábado, porque ele trabalhava no sábado. Porque o sábado, disse Jesus, não é maior do que o ser humano, não é mais importante do que o ser humano. Nós aprendemos com Jesus isso e nós tomamos o domingo, e no domingo nós adoramos a Deus. Se precisar trabalhar, nós trabalhamos. Mas entendemos que precisamos de um dia de descanso, um dia de renovação de nossas forças, um dia de colocarmos o foco das nossas vidas naquilo que é principal, que é o amor de Deus. Por que também estou dizendo isto? Porque nós também temos simplesmente desvalorizado o domingo. Nós, em geral. O domingo tem se tornado um dia como qualquer outro. A legislação trabalhista ainda protege quem é da CLT ou do serviço público para não trabalhar no domingo. E quando alguém trabalha no domingo, tem que ter um adicional, o que é muito bom. Digo isso também porque às vezes nós temos que trabalhar no domingo. O trabalho, a profissão que exercemos, as necessidades que exercemos demandam isso. Estando agora nos Estados Unidos, eu estive em Orlando, uma cidadezinha chamada New Brunswick, East Brunswick, na verdade, onde tem uma sinagoga muito perto ali. E era sábado. E chegamos de carro, fomos buscar na rodoviária, na ferroviária, e na casa do pastor Cláudio Mendes e da Carla Decotelli Mendes, que alguns aqui conhecem, onde fomos muito bem recebidos. E, de repente, eu vejo um monte de pessoas passarem. Vocês sabem que ninguém anda na rua, né? Nas pequenas cidades não existe rua, é carro, ninguém anda a pé. E não existe essa figura nos Estados Unidos, nas partes chamadas que eles chamam de subúrbios. E, de repente, um monte de pessoas, algumas de chapéu, mulheres e tal, às vezes mulheres na frente, homens atrás, ou vice-versa. Então, a Carla me disse, são os judeus indo para a sinagoga. Eles vão a pé, porque não podem dirigir. Dirigir é trabalhar. Então, não pode trabalhar no sábado, vão a pé. E por isso eles moram ali naquela redondeza, é uma comunidade de muitos judeus, porque ali está a sinagoga da cidade. De um lado, a gente diz, por que isso, esse rigor todo? Mas de outro lado, aprendemos o valor que dão ao sábado. Eu acho que nós temos falhado nesse ponto. Nós não temos dado valor ao domingo. Domingo como um dia de descanso. Há pessoas que, não por razões profissionais, mas se envolvem em tantas atividades, vão à praia, ao futebol, ao cinema, no domingo, que tem que descansar na segunda-feira. Tão cansados que estão. A gente sabe que isso é real, não é? Acho que nós temos que valorizar o domingo. Dia de descanso, um dia de culto. E bem claramente um dia de ir à igreja. Ou no caso aqui nosso, de vir à igreja. Meus irmãos, estou convencido de uma coisa. Eu acho que o irmão concorda comigo, a irmã, de igual modo. Ninguém aqui é perfeito. E quem se acha perfeito está cometendo a maior das suas imperfeições. Mas há duas coisas conosco. Primeira, nós queremos ser santos.
Nós buscamos a santidade, nós buscamos a perfeição, estamos a caminho disto. E segundo, nós somos lembrados quais são os mandamentos de Deus. Penso que isso faz uma enorme diferença. Por quê? No dia a dia, nós somos lembrados de milhares de outros mandamentos. Faça o que seu coração está mandando, vai dar tudo certo, um monte de coisas que vão se tornando as crenças das pessoas com as quais fazem o que fazem e tocam as suas vidas. Onde nós somos lembrados que o certo é certo e o errado é errado, pensando nesses termos, é aqui. Onde aprendemos a teologia certa sobre Deus é aqui. Ora, se eu estou exposto a ouvir mais os mandamentos do mundo em que eu vivo e menos os mandamentos de Deus, que mandamentos vão prevalecer? Acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Eu não sou tão forte assim que eu não seja influenciável, permeável àquilo que eu ouço e àquilo que eu vejo. Nenhum de nós é. Por isso que a igreja é o lugar em que às vezes cantamos até as mesmas músicas, lemos os mesmos textos bíblicos, pregamos as mesmas verdades, para nós todos sermos lembrados das verdades supremas de Deus para a nossa vida. Quando o domingo, então, se torna uma data em que eu não cultuo, não compareço ao culto com os meus irmãos em Cristo, que têm os mesmos alvos que eu, embora sejam tão imperfeitos como eu sou, eu não vou ganhar, eu vou perder. Eu não vou triunfar, eu vou sucumbir. As chances são grandes. Por isso, estou destacando esse aspecto no primeiro dia. Precisamos valorizar o domingo. Esse texto também nos fala de uma mulher extraordinária chamada Maria Madalena. Quando é que ela foi ver o corpo de Jesus? De madrugada. Madrugada quer dizer o seguinte: quando o sol nasce, na cultura judaica, ou quando a noite acaba. O sábado tinha, portanto, chegado ao seu fim. Era a primeira oportunidade que ela tinha. Antes não podia, era trabalho. Mas agora não é mais trabalho, ela pode ir. Ela foi na primeira oportunidade. Podemos imaginar que ela passou o sábado inteiro ansiosa que o dia raiasse e ela pudesse ir ver o corpo de Jesus. Para quê? Para prepará-lo. Já tinha comprado as especiarias, os perfumes, os aromas, mas não podia fazer isso no sábado, porque era trabalho, mas no domingo podia. Ela foi na primeira oportunidade. Lucas 23, 55 a 56 nos informa o seguinte: as mulheres que tinham vindo desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Madalena foi no domingo, de madrugada, ainda escura, e continuou lá depois. Pedro e João também foram, assim que ouviram o relato de Madalena. Ou seja, Pedro e João estavam em casa, sem a mesma preocupação, sem a mesma santa ansiedade, podemos dizer assim, de Madalena. Só depois que Madalena lhe levou a notícia, e eles ficaram um pouco na dúvida, foram conferir. Eles não foram lá homenagear Jesus, não foram lá ungir Jesus, eles foram conferir se de fato ele tinha ressuscitado. Bom,
esse é o lado negativo, mas tem o positivo, eles foram. Interessaram-se, entraram no túmulo. Maria foi ao túmulo, ali ela permaneceu. Mas eu vou continuar isso na próxima semana, falando especificamente da ressurreição. Quero destacar então esses dois aspectos que eu chamaria genericamente de a paixão por Jesus. Maria Madalena tinha uma paixão por Jesus, no sentido de que amava tanto a Jesus, e que agora com a morte de Jesus estava atônita, atordoada, mas mesmo assim ela foi em busca de Jesus. Talvez na sua dúvida, certamente na sua dor, ela foi ao encontro de Jesus. Maria Madalena era alguém que tinha interesse real por Jesus. Ela não foi para ser abençoada. Morto não abençoa ninguém. Ela foi para cumprir aquilo que estava no seu coração, abençoar a Jesus, o morto Jesus, perfumando o seu corpo. Não foi para receber, foi para oferecer. Real interesse por Jesus. De igual modo, Pedro e João fazem o mesmo, eles apostam uma corrida. Apostam uma corrida. Quem chega primeiro? Um corria, o outro passava, outro corria, o fôlego faltava. Talvez um tivesse um joelhinho mais fraquinho, e aí foram correndo. E o mais jovem ganhou a corrida. Diz a Bíblia que ele era mais jovem. Ele entrou no túmulo. E quando ele viu, então, ele ainda não entendia aquilo que estava acontecendo, porque foi acontecendo aos poucos, como foi lido aqui, eles não tinham compreendido, foi a Éden que leu, que era necessário, pelas Escrituras, que o Messias ressuscitasse ao terceiro dia. Como tinha ouvido do próprio Jesus que ele deveria ressuscitar, mas aquilo não estava na cabeça deles. Mas em meio às suas dúvidas e dificuldades, eles foram ao encontro de Jesus. Irmãos e irmãs, termino assim. Aprendemos com esses três personagens, Maria Madalena, Pedro e João, o real interesse por Jesus, não para receber, mas para oferecer, mesmo em nossas dúvidas, mesmo em nossas angústias. O normal, penso que todos os cristãos, seguidores de Jesus que estavam ali em Jerusalém, ficaram em casa prostrados. Cremos no homem, que cremos que era o Messias, mas o Messias não morre, mas esse morreu, então não era o Messias. Largamos tudo, nossos negócios, nossas famílias, nossas profissões, nossas cidades, para seguir esse homem que ia trazer o reino de Deus a Israel. E agora, momento triste. E o capítulo 20, então, traz um momento novo, que pode ser resumido na palavra: Jesus ressuscitou, como lemos ou leremos nos versículos seguintes. Aprendemos então com esses homens e essa mulher aqui, que independentemente da condição em que nós nos encontremos, nós devemos sempre nos voltar para Jesus. E aí vamos descobrir que ele ressuscitou, ou vamos descobrir que ele ainda está vivo. Sejam quais forem as nossas dificuldades, nossas lutas, nossos temores pessoais, familiares, a ressurreição é a maior promessa da Bíblia, porque está dizendo o seguinte: eu estou vivo. Jesus está dizendo: eu estou vivo. Não desanimem, eu venci o mundo, eu estou vivo. E você pode então orar ao Pai em meu nome, e você receberá o que você precisar. Essa atitude dessas três pessoas nos mostra também que as nossas vidas devem ser marcadas por uma paixão por Jesus, por um interesse real por Jesus.
Repito, não por aquilo que talvez nos venha a dar, mas por aquilo que nós podemos lhe oferecer. Porque esse é o verdadeiro amor. Não é o que procura o que pode receber, mas o que procura o que pode dar. Maria Madalena, Pedro e João são exemplos para nós com suas atitudes. Nós celebramos a ceia do